Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, confira se você tem inscrito, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus, pois no momento que nós vivemos atualmente na nossa sociedade, é importantíssimo que as pessoas sejam alcançadas por Deus, que elas conheçam a palavra daquele Deus que cura, que liberta e o principal, que salva. Então, antes de entrarmos no tema do vídeo, gostaria de pedir que você feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos de Ti, Pai, precisamos do Teu entendimento, da Tua presença, pois nós sabemos que nada, Pai, podemos fazer por nós mesmos. Por isso nós pedimos, Pai, venha nesse dia, Pai, iluminar a nossa mente, a mente dos meus irmãos que estão assistindo e traga o entendimento do Senhor, que vem somente do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos guarde. Amém. Então é isso, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os gigantes. Eu já gostaria de deixar uma pergunta inicial para você. Qual tem sido a sua postura diante dos seus gigantes? E para relatar um pouco sobre a história desses gigantes, eu vou falar um pouquinho sobre um dos homens de maior fé, na minha visão, na Bíblia. E não é Davi, né? Porque quando a gente fala sobre gigante, a gente associa logo a história de Davi, que também é um personagem de extrema fé, um grande personagem na Bíblia, mas hoje nós vamos falar sobre outro personagem. E para isso nós vamos ler a palavra em Josué, a partir do capítulo 14. Em Josué, a partir do capítulo 14, versículo 5, nos diz o seguinte: os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Então, meus irmãos, como vocês puderam ler, hoje nós vamos falar sobre Caleb. Qual que é o contexto aqui dessa passagem, dessa história? Quando o povo de Israel estava no deserto junto com Moisés, Deus ele trouxe uma ordem, uma ordenança para Moisés e disse o seguinte: você vai pegar um líder de cada tribo de Israel e vai enviar como espia para espiar a terra que vocês vão adentrar, certo? Então Moisés cumpre fielmente essa ordem, ele separa o líder de cada uma das tribos e dentre esses líderes estava Josué e Caleb. Então Moisés fala: olha, vocês vão adentrar, espiar aquela terra e vão verificar se o povo que vive lá é forte, se as cidades são fortificadas, se os muros são altos, se a terra é fértil, se tem muitos frutos, e vão trazer as notícias para o povo, para a gente, certo? Então eles partem, a Bíblia dá a trajetória do deserto de Parã, passando pelo Negueb até chegar a Hebron, que é a cidade que eles deviam espiar. E o que acontece quando chegam ali? Eles se deparam com um povo muito forte, com cidades extremamente fortificadas, com muros fortes, e que um povo descendente de gigante, os descendentes de Anak ou Enak, são a mesma pessoa, mas com traduções às vezes diferentes. Então eles se deparam com esse povo, um povo gigante. E o que acontece? A partir daí o povo de Israel começa a temer. Eles ficam com muito medo. Para se ter uma noção, essa cidade, Hebron, ela também era conhecida como Kiriat Arba, em homenagem ao maior gigante que existiu, que a Bíblia relata que foi Arba. Vamos então pegar Golias, que é o gigante relatado em Davi, que eu acredito ser o mais famoso. Alguns historiadores eles alegam que Golias ele tinha aproximadamente entre 2,90 m e 2,92 m de altura.
Então imagina, quase 3 metros de altura. E a Bíblia relata que Arba foi o maior que existiu. Então, o povo que vivia ali em Kiriat Arba era descendente de Anak, descendente de Arba. Então eram gigantes assim, na minha visão, isso é opinião minha, do tamanho de Golias para mais. Então o povo de Israel temeu. Porém, Caleb e Josué não temeram. Então quando eles retornaram, aqui a gente acabou de ler, o povo de Israel deu um relato negativo, né, falando, eles são gigantes, é impossível conquistar a cidade, realmente é uma cidade que mana leite e mel, eles trouxeram até um cacho de uva gigantesco, né, carregado por 2 pessoas, e realmente é uma terra excelente, porém o povo lá é muito forte, eles são descendentes de gigantes, pra gente acabou. Esse era o relato do povo de Israel. Porém, Caleb se posicionou, ele falou, não, certamente que Deus vai nos entregar aquela cidade, aqueles gigantes, nas nossas mãos. Então Caleb, que ele teve fé. E aí a gente volta um pouquinho na pergunta do início do vídeo. Qual tem sido a sua postura diante dos seus gigantes? A Bíblia nos fala que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, nós temos gigantes que nós devemos enfrentar todos os dias. Eu tenho os meus, você tem os seus, às vezes são diferentes, às vezes são parecidos, mas nós temos os nossos gigantes. E Caleb, ele se posiciona, ele crê, ele tem fé que Deus pode sim derrotar aqueles gigantes e entregar aquela terra nas mãos do povo israelita, como Deus já havia prometido. Então o povo de Israel, eles não creram na promessa, mas antes eles fraquejaram diante dos gigantes. Eu gostaria de trazer um parêntese interessante aqui, porque nós temos em nossos dias que a salvação por meio da fé, ela começou única e exclusivamente no Novo Testamento. Mas eu já falei aqui para vocês algumas vezes sobre a estrutura de tipo e antítipo. O tipo, ele é uma espécie de degustação daquela profecia, né? É a profecia se cumprindo em escala menor e apontando para o antítipo, que é a profecia que se cumpre na sua totalidade. Qual que é o exemplo aqui? O povo de Israel recebeu uma promessa, entrar na terra prometida, certo? Porém, o que aconteceu quando eles se depararam com os gigantes? A maioria teve medo. Porém, 2 dos espias, 2 dos soldados que estavam ali, dos líderes de Israel, eles creram. E a gente dá um destaque aqui para Caleb. Eles creram pela fé que Deus podia, independente se era gigante ou não, entregar aquela cidade nas mãos deles. Então, pela fé, eles adentraram a terra prometida. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os que não creram, além dos espias e todo o povo que foi aqui ali na onda daquele discurso negativo que inflamou o povo de Israel de forma negativa, todos foram privados de entrar na terra prometida. Eles não puderam. De 20 anos para cima, toda aquela geração foi consumada. E apenas Josué e Caleb puderam entrar na terra prometida. Apenas aqueles que creram, que tiveram a fé. Isso te lembra algo? Nos lembra Jesus, que é o antítipo, o cumprimento final dessa passagem aqui do tipo, que é o quê? Jesus, ele vem, morre e se entrega por nós, para vencer o pecado e vencer a morte. A partir daí, a salvação é pela graça, pela fé. A Bíblia fala, em Romanos, né, que a salvação é mediante a fé, pela graça. Ou seja, se você não crer em Jesus, você vai ser privado de entrar na nossa terra prometida, que é o quê? Viver com Cristo na glória, nos céus. Então aqui é o cumprimento final, o antítipo. Mas lá na época de Moisés, a Bíblia já apontava pela salvação por meio da fé. Então, dito isso, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Então, um pouquinho mais à frente, no capítulo 15, a partir do versículo 14, a Bíblia nos mostra que Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enac. Então aqui, meus irmãos, a Bíblia nos mostra a fé de Caleb, de um idoso Caleb, já 45 anos depois desse episódio que eu acabei de narrar aqui para vocês. Quando o povo de Israel chegou, né, dessa expiação, né, eles foram espiar dessa inspeção, Moisés, vendo a fé de Caleb, ele declara: porque você teve fé, essa terra que você pisou, ela será sua perpetuamente. Só que se passaram 45 anos, ou seja, Caleb naquele período tinha 40 anos. Se passaram 45 anos e nada aconteceu.
E quantos de nós, meus irmãos, que às vezes nós recebemos uma direção, uma promessa, algo de Deus, passa um mês, a gente já está duvidando. Passa um ano, a gente já desiste. Aqui Caleb esperou 45 anos. Como nós vimos ali no capítulo 14, ele chega diante de Josué e fala: olha, Josué, você lembra daquele dia, da promessa que Moisés me entregou, que Deus entregou para mim através de Moisés, e agora eu quero, de fato, tomar Hebrom e ter a minha terra prometida, o meu descanso. Então Josué concede esse pedido, e Caleb é interessante que mesmo com 85 anos de idade, ele fala: o meu vigor é o mesmo, da mesma época. O que a gente pode trazer? Que a minha fé ela não mudou, a minha fé ela continua inabalável. Então Caleb parte com seus exércitos, né, com seus soldados ali, com seu exército, e ele toma a cidade de Hebrom e derrota ali 3 gigantes, descendentes de Anak, ou Anak, né, como você pode já ter ouvido também. E ele derrota, né, aqueles 3 gigantes e toma a cidade de Hebrom. E ali ele começa a tomar posse da sua terra prometida e recebe o seu descanso. Então o que nós podemos aprender com a história de Caleb? A postura que nós devemos ter diante dos nossos gigantes. Aí a gente volta novamente para aquela pergunta do início: qual tem sido a sua postura diante dos gigantes? Você tem sido o povo de Israel que teme, que teve medo, que não tem fé em Deus, que foge? Ou você tem sido Caleb, que independente de qual seja o gigante, pode ser o maior na sua visão, Deus ele é poderoso para derrubar todos os gigantes, assim como Davi chegou lá durante a batalha contra os filisteus e questiona: gente, por que esse gigante aí está proferindo palavras contra o Deus de Israel? Ninguém vai fazer nada, pode deixar então que eu vou. E Davi naquele período era apenas um adolescente. Então a Bíblia está repleta de exemplos, como o de Davi, como o de Caleb, de como nós devemos nos posicionar diante desses gigantes. Então, independente da sua luta, você tem que ter fé, você tem que ter coragem de se levantar, não aceitar a derrota, porque Cristo já nos disse que somos mais que vencedores, e enfrentar os gigantes, não na força do nosso próprio braço, mas com a força de Deus, com fé nele. Porque nós recebemos promessas, e a maior que eu gostaria de destacar aqui é a promessa da salvação, onde nós temos a nossa terra prometida, que é o céu. A Bíblia fala lá no Evangelho de João que Jesus ele preparou moradas para os seus, para que nós pudéssemos morar e viver com ele. Essa é a maior promessa, não é carro, não é igreja, família, estudo, trabalho, não é nada disso. A maior promessa da nossa vida é viver com Cristo, reinar com ele, sermos salvos por ele. E diante disso, dessa grandiosa promessa, surgem inúmeros gigantes. Como você tem se portado diante desses gigantes relacionados a essa promessa principal na nossa vida? Os gigantes vão tentar trazer incredulidade, falta de fé, né? Vai te impedir de orar, impedir de jejuar, impedir de ler a Bíblia, trazer o pecado para que você não viva em obediência e santidade, te impedir de ir à igreja, de congregar, de viver em comunhão. Mas você tem que enfrentar esses gigantes, pois só mediante a fé e o posicionamento por fé, a gente vai alcançar a terra prometida. Então a maior promessa da sua vida, da minha vida, é viver com Cristo. Então não deixe, não perca essa promessa por nada. Assim como Caleb, se levante, enfrente os gigantes, com fé, crendo que Deus tudo pode fazer. Que essa palavra tenha te edificado, que a graça de Cristo te acompanhe, em nome de Jesus.